parte 2 do nosso estudo de hoje. Então, a abordagem e avaliação do contexto clínico. O que nós devemos atentar nessa parte aqui? O enfermeiro ele deve atentar para os hábitos alimentares, se o paciente teve alteração de peso, uma perda significativa de 10% do seu peso habitual. Por exemplo, se o paciente tem 60 quilos, 10%, uma perda acima de 6 quilos, né? 70 quilos, uma perda de 7 quilos, né? Em pouco espaço de tempo e sem fazer regime. Uma coisa é o paciente fazer regime, outra coisa é ele perder peso espontaneamente, né? Sem nenhum dado importante em relação aos hábitos que ele está tendo, né? Em relação a querer perder peso, né? Enfim, a disfagia, se ele tem alguma dificuldade de deglutição, pirose, queimação, azia, náuseas, vômitos, hematemes, né, que é a presença de sangue vivo ou digerido, eructação, regurgitamento de ar, dispepsia, uma indigestão, né, se ele possui queixas relacionadas a essas questões, hábito intestinal, dor e uso de medicamentos. Direto está tomando anti-inflamatório, né? Então, são dados importantes em relação à anamnese do paciente. Então, o que nós vamos observar em relação à pele do abdômen, né? Se tem estria, se tem alguma cicatriz, às vezes o paciente já fez alguma cirurgia, então precisa identificar e entender qual é o histórico dele, se existe alguma lesão já prévia, né? Se o abdômen do paciente está plano, está globoso, distendido, semigloboso, se é no caso da mulher, se é um abdômen gravídico ou escavado, se o paciente tem um abdômen com movimentos respiratórios, aquela respiração abdominal, né, bem característica de um cansaço, de uma dispneia, pulsação aórtica, que muitas vezes o paciente tem um aneurisma de aorta abdominal, então precisa ser, e é muito difícil identificar por exame físico, mas precisa observar, né, se tem essa pulsação aórtica, porque o aneurisma de aorta abdominal, ele é um achado clínico, né, de um exame específico para isso. Então, realmente precisa estar muito atento à questão de queixas álgicas, porque dor é sinal de que alguma coisa está errada, então precisa investigar o porquê dessas dores, dessas queixas de dor abdominal. Pode ser uma infecção urinária? Pode ser uma queixa de uma diarreia, disenteria que está chegando? Pode ser, mas pode ser também algo mais grave e que muitas vezes doenças silenciosas elas vão acometendo os pacientes, tá bom? Movimentos peristálticos, né, que também precisam ser auscultados. Então, o que nós vamos observar? Anotação da ausculta. Ruídos hidroaéreos presentes, ok. Se eles estão ausentes, então por que, né, que o paciente está não tem ruídos hidroaéreos? Você vai pegar o seu esteto e vai colocar no abdômen do paciente. Em que região? Quadrante inferior direito, né, que é o cólon ascendente, lembra? Né, que vai subindo, né? Cólon ascendente. Então, quadrante inferior direito, quadrante superior direito, quadrante superior esquerdo e quadrante superior direito. Então, você vai fazer todo o trajeto, né, do intestino grosso, com o cólon transverso também, mas principalmente esses 4 pontos aí para ausculta, tá? Então, nós vamos falar um pouquinho das principais doenças, né, e distúrbios do sistema digestório. A dispepsia é uma má digestão, né, ou gastrite, que se manifesta com aquela sensação de dor, de queimação epigástrica, uma sensação desagradável de que o paciente
comeu e ainda tem aquela sensação de persistência dos alimentos no estômago, uma má digestão, né? Aqui nós temos a dispepsia funcional, que é uma enfermidade crônica recorrente, ou seja, que ocorre sempre, né? Esses sintomas que vão surgindo com maior frequência e geralmente a gente tem associado doenças orgânicas. Então, quais os sinais de alarme? O paciente que tem vômitos com sangue, um emagrecimento, 10%, né, do seu peso corporal, anemia, febre recorrente, massa abdominal palpável, icterícia, que é aquele aspecto amarelado da pele, tá? Então, o que nós devemos fazer? Orientação de enfermagem. O enfermeiro deve falar com o paciente, né? Olha, tem que alimentar-se em local tranquilo, comer devagar, evitar refeições volumosas, fazer uma refeição adequada, a regra ouro do Ministério da Saúde, né, das recomendações gerais de saúde, né, em relação à nutrição adequada, é a alimentação natural. O paciente faz aquele alimento, aquele prato de alimentos saudáveis e toma acompanhando um refrigerante. Então, é inadequado, né? Outra coisa, dividir as refeições de 5 a 8 vezes ao dia. Então, nós temos o tempo de esvaziamento do estômago e que precisamos não ultrapassar de 2h30 a 3 horas, a cada 3 horas, no máximo, né? Fazer uma alimentação, tá bom? Falar com o paciente também para reduzir o consumo de alimentos gordurosos, condimentados, ácidos, café, álcool, enfim, qualquer alimento que ele percebe que provoca esses sintomas, tá? Então, nós vamos fazer uma abordagem e avaliação no contexto clínico do paciente. Então, por exemplo, o que ele fez, né? Então, vamos começar do esôfago, trazendo uma situação, por exemplo, de paciente que fez cirurgia esofágica. Então, o que ele vai fazer? Ele tem aí a referência do artigo para vocês lerem, tá? O que ele vai ter? Os de queijos, né? Então, o que o enfermeiro precisa estar atento aos diagnósticos principais? Deglutição prejudicada, o paciente não vai conseguir engolir direito, risco para infecção. Muitas vezes é um paciente que nem sabe por que ele fez cirurgia. Muitas vezes a gente vai para o hospital, conversa com os pacientes e fala assim, que cirurgia o senhor fez? Do esôfago, do estômago, enfim, apêndice, né? Eles referem à cirurgia que fez. Aí você pergunta, por que o senhor fez essa cirurgia? Não sei. Então, isso é uma coisa importante, é um conhecimento deficiente sobre a doença. E, muitas vezes, ele não sabe nem os cuidados que ele tem que ter pós-cirurgia e para que ele não tenha complicações relacionadas tanto à doença de base quanto à própria cirurgia que ele realizou, tá? Então, conhecer os diagnósticos de enfermagem dos pacientes no período pré-operatório, cirurgias esofágicas, né, e o acompanhamento desses pacientes possibilita a nós, enfermeiros, planejar individualmente os cuidados a esses pacientes, a essa clientela, tá? Então, identificar os diagnósticos de enfermagem possibilita aos enfermeiros estabelecer os cuidados específicos e fundamentados cientificamente, tá bom? Então, aqui é só uma ilustração da cirurgia aí, por exemplo, né, que o paciente realizou. Paciente que tem uma gastroenterite, né? No caso aqui, it, né? Lembra o quê? Inflamação, né? Um sufixo de inflamação do trato gastrointestinal. E no caso, como a gente está falando, gastroentero, né? Então, estamos falando do estômago e intestino delgado. O paciente apresenta diarreia, vômito, cólicas intestinais. As principais causas relacionadas, geralmente, a gente tem aí o vírus, em particular rotavírus, Escherichia coli, algumas espécies do gênero Campylobacter, né? E a prevenção, o que é? Hábitos saudáveis, né, do dia a dia do paciente, vacinação do rotavírus na idade certa, no tempo certo, né? Aqui eu deixo uma ilustração
das microvilosidades inflamadas, né? E no caso quando a gente tem uma flora normal, uma anatomia normal e as microvilosidades inflamadas, tá bom? Então, o que nós devemos avaliar? Primeiro, higiene, lavagem das mãos. A gente está aí vivendo uma pandemia que se fala tanto em lavagem das mãos e que a gente sabe por muito tempo a importância da lavagem das mãos na prevenção de doenças, de complicações pós-cirúrgicas, né? Enfim, de tantas situações que levam o paciente a complicações da sua saúde em geral. Então, avaliar, o paciente está hidratado, então a reidratação, a dieta adequada, o que esse paciente come, né? Porque uma vez nós estávamos no hospital, na pediatria, paciente, um garoto, 9, 10 anos, o pai saindo do hospital com ele após uma apendicectomia e virou para o garoto e falou assim: filho, olha, parabéns, você foi joia durante a internação, tal, vou te levar no McDonald's. Gente, após uma apendicectomia, né, levar para um lugar que vai ter uma alimentação não natural, enfim, né, com refrigerante, enfim, com fritura, nós precisamos conversar com os pacientes e entender quais são os hábitos desse paciente, tá bom? Dieta, enfim. O que eles tomam, né, de medicamento usual, de rotina? Antieméticos, né, para evitar o vômito, antibióticos, muitas vezes por conta própria, apesar que agora nós temos um controle melhor, né, porque só se compra antibióticos com receita, é mais controlado. Agentes antimotilidades, muitas vezes o paciente toma medicamentos, faz uso de medicamentos proibidos já, né, para segurar, né, diarreia, enfim. Características de eliminações fisiológicas, como são as fezes desses pacientes, tá? A gente tem aqui a escala de Bristol, a escala de fezes, que é mundialmente usada para classificar as fezes humanas. Nossa, professora, né? Começou lá no Reino Unido, tá bom? E é muito importante a gente entender. Porque o paciente fala, eu tô com diarreia, eu tô com constipação intestinal, né? Como é isso? Então, assim, quando nós temos a diarreia, nós temos que entender que episódios além, né, acima de 3 a 4 episódios. O paciente às vezes tem umas fezes líquidas uma vez por dia, né? Então, é diarreia? Não, é um episódio de fezes líquidas, então vamos observar. O paciente fala assim, eu tenho constipação. Que tipo? É constipação mesmo? Né? Por quê? Existem esses critérios de diagnóstico de constipação. O paciente faz esforço para evacuar mais de 25% das evacuações, então a cada 4 evacuações ele faz esforço, tem aquela sensação incompleta, fezes são endurecidas, tem menos de 3 evacuações por semana, né? Uma sensação de obstrução na saída, ele faz muita força, né? E tem aquela sensação de que realmente tem um estreitamento de alça intestinal, enfim, faz manobras facilitadoras. Já teve paciente referindo que pegou o chuveirinho, né, durante o banho, né, e colocou, né, no ânus, por exemplo, para entrar água do chuveiro, para poder fazer as fezes ficar mais mole, enfim, né, uma lavagem intestinal, né, por conta própria, enfim, manobras facilitadoras de evacuação. Tá? Então, eu tenho que tomar muito cuidado com isso. Então, nós temos a escala de Bristol, que vai trazer para nós isso, né? O tipo de fezes, tá? E se tem constipação ou não. Então, aí a gente tem tipo 1, tipo 2, né? Que aí sim a gente poderia falar que são fezes, né? Endurecidas, um trânsito intestinal lento, aí caracterizando constipação. Tipo 3 e 4 é um trânsito regular, fezes normais, é o ideal. E os 5, 6 e 7, que é um trânsito rápido, né? E que aí poderia caracterizar a diarreia, tá bom? Então, isso é importante a gente estar avaliando.
ok?